Vamos começar já trazendo o assunto que tem dominado o nosso noticiário nesta terça-feira. Depois de fortes críticas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo não vai mais taxar as compras internacionais de até $50 em sites chineses, como Shein, Shopee e AliExpress. Essa declaração foi dada na porta do ministério antes de Haddad partir para um encontro com Lula no Planalto. A cobrança de impostos em compras poderia gerar cerca de 8 bilhões de reais em receitas para o Executivo Federal. Era uma das principais apostas do ministro para melhorar a arrecadação. E aí, o que colocou Haddad, então, ao tomar essa decisão? De que a questão popular pegou muito para o presidente Lula e que Lula pediu para Haddad focar um pouco mais nas relações administrativas, ou seja, para que a Receita Federal possa ampliar as fiscalizações e manter essa isenção para o consumidor final. Agora, aumentar a fiscalização no caso da Receita Federal pode aumentar também custos do governo, que não era esperado. Pelo contrário, eles esperariam aumentar a arrecadação, diminuir os custos. Como é que você vê isso, Alan Gani? Bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Segré, Perno e a toda a nossa audiência. Eu achei que foi correto porque essa medida, ela prejudicaria principalmente os mais pobres, né? Então, o que eu vejo, né? Eu vejo que você tinha lá aquela isenção de $50. Acabar com essa isenção, justamente quem vai comprar mercadorias abaixo de $50 seriam os mais pobres. Tem um outro ponto. Não daria para garantir a arrecadação. Por que eu digo isso, Evandro? Pelo seguinte, pode ser que ocorreria uma reação. Então, as pessoas deixariam de comprar. Deixando de comprar, o governo também deixa de arrecadar. Então, assim, 8 bilhões de reais, na melhor das hipóteses. Não acho que isso mexeria na indústria nacional. Até então, a indústria nacional estava quieta, não estava criticando. E aí, acho que o governo ele criou um problema desnecessário, ainda bem que voltou atrás, foi uma medida bastante impopular. Acho, sim, que a indústria nacional carrega um piano nas costas, com certeza. Mas vamos, então, atacar os problemas da indústria nacional, desonerar tributos por aqui, enfim. Gustavo Segré, governo federal deu ali o seu passo atrás e eu quero saber de você, de que forma que você enxerga isso. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Evandro. A tecnologia é fantástica, hein? Boa tarde para Alan, boa tarde para Piperno. Alan, cuida do Piperno, por favor, que esse lugar ao lado do Piperno é meu. E boa tarde para a nossa queridíssima audiência. Mas te digo a minha opinião, Evandro. Lembra que na semana passada eu comentei, eu duvido me ouvir de novo dizendo que eu vou falar. Estou de acordo com Haddad. Para mim, a taxação era válida porque tem concorrência desleal. E volto no ponto. Esses produtos não vêm de um envelopinho. Isso vem através de um container, vem através de uma logística internacional. Tem um importador. E, pelo que parece, esse importador não está tributando como deveria. Então, tem uma concorrência desleal que deveria ser resolvida. Mas me chama muito a atenção que justo essa marcha ré em relação à taxação vem depois da viagem do Lula à China. Me dá a sensação de que teve alguma questão aí no meio que possa ter dito: "Ô Lula, eu gostei da tua declaração de uma China só, mas você vai taxar mesmo as questões de produtos que saem daqui?" E dá a sensação de que é por aí essa mudança. Minha apreciação. Piperno, você acha que esse diálogo de Lula com a China, essa visita ao país, fez com que tudo mudasse, inclusive na taxação de produtos de até $50? Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde a todos os colegas, a nossa audiência. Olha, como eu não sou a velhinha de Taubaté, a última pessoa que acredita no governo, e nem nasci ontem, eu acho que todas as possibilidades, elas têm que ser consideradas. Inclusive essa que o Segré inventou. E também, claro que todos os governos, ainda mais agora na era das redes sociais, eles são muito sensíveis, digamos, ao clamor popular das redes sociais, tá? Então, nesses últimos dias também circularam pesquisas aí dando conta de que 83% das pessoas que fazem uso desse serviço desaprovavam a medida do governo. E óbvio que o governo ele é sensível a isso, ainda mais porque grande parte desse contingente é formado aí por
pessoas de renda mais baixa, pessoas que, em tese, utilizam bastante esse serviço, embora também outros levantamentos apontem que a classe média é a cliente mais importante. Mas, como eu disse, desde que essa medida foi anunciada, eu acho que essa medida ela acabaria com uma distorção, né? Com um privilégio, digamos, tributário a quem não está instalado no Brasil e faz, na verdade, uma espécie de contrabando sofisticado. Sim. Essa é, basicamente, a questão. Como também é contrabando ir lá no Paraguai, atravessar a rua ali em Pedro Juan Cabaleiro e comprar. Isso todo mundo faz. Sair de Ponta Porã, pisa ali, já está a bandeira Paraguai. É exatamente esse movimento que você fez. Quer dizer, não tem, né, enfim, para quem não conhece, não tem vigilância, não tem rigorosamente nada. O sujeito vai, caminha 3, 4 metros e está no Paraguai. Aí o sujeito vai, caminha de volta e está aqui de novo, trazendo um monte de quinquilharias. Então, é claro que há muitos vazamentos nessa questão e algum dia alguém vai ter que combater isso aí. Agora, essa medida, a revogação dessa medida, esse passo atrás que o governo deu, também eu acho que tem a ver com o fato da desorganização da comunicação. Cada um falou uma coisa, até mesmo a primeira-dama, e aí fica difícil você encontrar um discurso uníssono para uma medida tão impopular. Você trouxe o caminho que eu gostaria de buscar para o nosso debate agora, porque o próprio secretário nacional da Receita Federal, Robson Barreirinhas, disse que o governo não voltaria atrás dessa medida, de jeito nenhum. Não é o que vemos agora com a pressão popular, Alan Gani. O que isso mostra para você? Mostra que o governo está batendo cabeça. E o que me chama a atenção, Evandro, é que o PT ele tem experiência na máquina administrativa. Pelo menos eles ficaram 13 anos no poder, ocupando ali o governo federal. E aí comete esse tipo de erro básico, que não é a primeira vez. Se a gente pegar aí esses primeiros meses de governo, foi assim com o caso das passagens aéreas, foi assim também com a taxa de juros subsidiada, a taxa para os aposentados, né? O desconto em folha. Crédito consignado. Crédito consignado. Foi assim agora também com esse tributo, né? Que então vamos desonerar aqui, quer dizer, vamos tirar a isenção de $50 e aí volta atrás. Então mostra que o governo está batendo cabeça, está faltando uma coordenação política. E eu acredito que quem deveria fazer esta coordenação política seria o presidente Lula. Mas o negócio dele é viajar para o exterior. Quero saber de você, Gustavo Segré. O negócio de Lula é viajar para o exterior e esse vai e vem enfraquece também a própria posição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que veio com boca cheia, vamos falar assim, na semana anterior, falar sobre a tributação. Sim, o Lula viaja, o problema não é que ele viaje, sino as coisas que ele fala quando viaja. Aí que está o problema, inclusive para o governo. Em relação a isso, qualquer coisa que tenha a ver com economia, que tenha que voltar atrás, no caso, o ministro da Economia, nesse caso em particular, com uma taxação, sendo que qualquer 8 bilhões ajuda para compor o déficit fiscal que o Brasil vai ter nesse ano. Então, não é para desestimar, porque 8 bilhões aqui, mais 12 bilhões lá, mais 20 bilhões lá, vai cobrindo esse buraco fiscal que o Brasil vai ter que pagar. Mas me parece que, em termos econômicos, sobretudo em termos econômicos, Evandro, quando você lança uma medida que possa ser impopular e já lançou a medida, seria muito melhor avaliar primeiro essa ideia para ver se vale a pena e se é possível colocá-la em prática. Se não for possível colocá-la em prática, melhor nem falar. Porque quando você começa a soltar ideias e depois retrotrai, como a Alan mencionava muito bem, passagens a R$200, a questão da taxação dos sites, quando você vai ter que fazer alguma coisa e lança uma medida, o mercado e a população vai falar, será que é mais uma que depois vai voltar para trás? Então você perde a confiança da pessoa. E na política e na economia, a confiança é fundamental.
Bom, e agora o peso caiu para a Receita Federal, porque se fala que vai ser necessário o aumento da fiscalização para conseguir pegar as sonegações que foram apontadas como o grande motivo para essa taxação, que empresas estariam utilizando a questão da pessoa física para enviar esses produtos com a isenção, mesmo sendo pessoa jurídica. Quero saber então de você, Piperno, a Receita Federal dá conta disso? Eu não sei, honestamente. Você sabe por quê? Eu fico pensando que as pessoas são criativas, né? Então vamos lá. Vamos imaginar. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, então, está mantida a isenção até $50. Sim. Né? Muito bem. Vamos dizer que o Alan Gani, fala que é um cara que conhece economia, conhece alguns atalhos, fala: puxa vida, eu vou fazer um teste, eu vou dar um drible nisso aí. Eu quero importar 50 bens até $50 cada um. Mas é claro, se eu fizer isso tudo de uma vez, vai passar esse teto e alguém vai acabar me pegando. Porém, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um por dia. A Receita Federal, ela estará aparelhada para isso? Eu não sei. E a gente sabe que, inclusive, a Receita Federal, eu já vi críticas de pessoas que trabalham na Receita, dizendo que a Receita precisa de novos concursos, precisa reforçar o contingente, é muito trabalho, né? O trabalho é cada vez mais detalhado e difícil fazer. Agora há pouco, por exemplo, o Segré falou que ele acha que isso deve chegar via, enfim, container, deve estar um monte de coisa importada de forma legal, mas vai aí, enfim, acrescenta lá umas bugigangas, sabe, aquelas lâmpadas de Natal, né? Enfim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Como é que você vai investigar isso aí? Exatamente. Então, a Receita, ela vai ter uma sobrecarga de trabalho. Então, vai ter que, obviamente, trabalhar muito mais, arregaçar a manga. Ela vai dar conta disso, porque depois também é fácil reclamar da Receita Federal que não dá conta de abafar, de reduzir a sonegação. Será que eles conversaram com a Receita Federal para fazer essa mudança, hein, Gustavo Segré? Você que estava coçando a cabeça aí. Eu acho que não, Evandro. Mas aí tem outra questão, que é: qual é o custo de arrecadação? Se o custo para arrecadar for maior que a arrecadação que terá, não tem efeito. Então você vai ir atrás de alguém que, como muito bem falava o Piperno, vai trazer uma camiseta, alguma coisa assim por valor baixo? Não, tem que ir na fonte. Imagine que o governo instrumenta uma tributação determinada, mas para fiscalizar essa tributação, o custo público é maior que a tributação efetiva. Não tem sentido colocar. Então tem que ir na fonte. Isso que mencionava Piperno também sobre o contrabando de Paraguai. Observe que aí você tem, além da Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Sim. que faz aquelas blitz em ônibus e demais, mas isso não é o que mexe no amperímetro da arrecadação. É outra questão. Então é importante determinar qual é o projeto econômico do governo para soltar balões de ensaio dessa forma que depois termina indo para trás. Não teve efeito arrecadatório, brigou com um monte de gente, tirou a esperança de outro monte de gente e o efeito foi nenhum. Pois é, fala, Gani. Não, eu acho que o Segré e o Piperno também, eles tocaram em dois pontos fundamentais. Olha que concordância numa abertura de programa, hein? O Piperno disse o seguinte, o drible, né? Então, vamos supor que eu taxe lá, né? Eu acabei com a isenção e eu passo a taxar. Quem garante que essas pessoas, elas não vão também driblar de alguma forma este imposto? Aí o que o Segré também tocou num ponto que eu acho bastante interessante. Quer dizer, você vai precisar de todo um aparato de fiscalização que é caro, né? Como é que você vai fiscalizar isso? Então, talvez não compense aí esses 8 bilhões, né? Que 8 bilhões não é líquido, imagino que seja 8 bilhões bruto. E aí o terceiro ponto, que é o que eu trouxe. Talvez isso também desincentive as pessoas a consumirem nesse site. Então, esses 8 bilhões é partindo da premissa de que todos vão continuar consumindo. Mas muitos, agora que é taxado, deixei de consumir, né? Enfim. Quer colocar mais algo, Piperno? Só para fechar, que se o cidadão consumir aqui dentro, tudo bem. O problema é que se ele encontrar algum outro tipo de subterfúgio, né?